Olá meus amigos criadores, tudo bem por aí? Hoje mais uma live. Hoje é dia de apresentar um novo patrocinador aqui no canal. Eu já vou falar um pouco mais sobre ele. Vamos deixar que os amigos criadores comecem a entrar aqui na live. Era importante também vocês dizerem se já estão ou não a receber as notificações do YouTube quando a live se inicia. É normal que não seja logo no início, mas que passado pouco tempo da mesma se iniciar, que vocês recebam uma notificação para vos alertar do início das lives. Portanto, vamos deixar aqui o pessoal entrar e vamos falar aqui mais um bocadinho sobre isto que nós todos amamos, que é nada mais nada menos do que o ornitologia. António Correia, boa tarde amigo Vítor e amigos criadores. Olá amigo António, como está? Tudo bem? E então vamos dar aqui mais um tempozinho para o pessoal começar a entrar aqui na live, para passarmos aqui um bocadinho a falarmos sobre mais um tema que eu considero também ser relevante e importante para todos nós criadores. Como eu estava a dizer, uma nova parceria aqui no canal, vou apresentá-la daqui a pouco. Francisco Bento, boa tarde, já não sou o primeiro. Olá amigo Francisco, tudo bem? Bruno Dias, boa tarde amigo Vítor. Olá amigo Bruno, como está? Tudo bem? E então vamos deixar aqui entrar mais alguns amigos criadores. João Carlos Badal, boa tarde a todos. Olá amigo João, como está? Muito calor aí por Elvas, não? Hoje tiveram aqui 38 graus, amigo. Eu dentro do Canaril consegui manter os 31 graus, mas estavam 38 graus aqui fora. Imagina aí em Elvas. Aí perto da zona da Raia, deve ter estado a bater os 40 graus, certamente. E então, como eu estava a dizer, 40, pois, exatamente, não é fácil. E os passarinhos têm estado a aguentar bem esses picos de calor, amigo. Hoje temos aqui um novo patrocinador, meus amigos. Este projeto continua a ser credível aos olhos dos lojistas que têm aceitado, sem grandes reservas, serem parceiros aqui do canal. Meus amigos, isto é bom para ambos os lados. É bom para nós, com as nossas promoções, e acaba por ser bom também para os comerciantes, ok? Por um dia está tudo amigo, já não sei o que fazer com o calor, tenho os canários Glossers aflitos. Pois, principalmente raças como o Glosser, que têm uma plumagem muito densa, é extremamente complicado. A mim o que me preocupa não é um dia ou dois com 30 e muitos 40 graus. Eles estão a dar, a meteorologia está a indicar que vai ser a semana toda nos 30 e muitos graus. Isto chegando ao quarto, quinto dia, a saturação de calor já vai ser tanta que por muitos revestimentos que tenhamos nos nossos aviários, ares condicionados e tudo mais, fica tudo quente. Ficam as nossas casas, ficam os aviários e a ver se não há passarinhos que se vaiam abaixo e que se vaiam embora com este tempo. E então, antes de começar aqui a live, já temos aqui cerca de 10 amigos aqui a ver a live. Antes de começar a live, como sempre, deixem o vosso like, meus amigos, é muito importante. Marco Ferreira, boa tarde, Sr. Santos Costa, como vão as criações? Obrigado. Olá, amigo Marco. Vai tudo bem, amigo, e por aí também. Antes de começar aqui a falar sobre o tema de hoje, não se esqueçam de deixar o vosso like, de subscreverem o canal na eventualidade de ainda não serem subscritores do mesmo e de clicarem no botão das notificações para serem notificados pelo YouTube sempre que seja iniciada uma nova live aqui no canal, ok? João Carlos Badal, o Alentejo é terra de extremos, muito frio e umidade, e no inverno e no verão bastantes dias entre os 35 e os 40 graus. Os passarinhos habituam-se ao sol, pois que remédio. E então, como eu estava a dizer, meus amigos, uma nova parceria aqui no canal. Temos aqui a loja Ricardo Pets, situada em Viana do Castelo, que também decidiu aderir como parceira aqui no canal, decidiu aderir aqui neste projeto também. Aves Silva, boa tarde amigo, como está? Tudo bem? Portanto, mais uma loja de valor. A loja Ricardo Pets tem a loja física em Viana do Castelo, mas aceitam encomendas e fazem entregas. Se for relativamente perto, eles próprios vão entregar à casa dos criadores. Se for mais longe, eles fazem uso de transportadoras, ok? Portanto, aí no segundo link da descrição tem aí um código promocional que vos dá 5% de desconto em toda a gama de produtos que a loja Ricardo Pets tem à venda, ok, meus amigos?
Através do Facebook e do Instagram é possível entrarem em contacto com a loja e solicitarem as encomendas que precisarem para as vossas aves. A loja trabalha com a Vercelaga, trabalha com a Pet Cup, com a Orlux, com a RAF, ou seja, trabalha com um sem número de marcas. Tem rações, tem papas, tanto para canários, como para psitacídeos, como para exóticos. Portanto, é uma loja de valor, é uma loja já com alguma referência. Existem variadíssimos criadores, nomeadamente de psitacídeos, que trabalham só com a Ricardo Pets, com a loja Ricardo Pets. Portanto, meus amigos, aproveitem. Agradecer também, antes de mais, aqui ao nosso novo parceiro, ao Ricardo Pets, por acreditar neste projeto e por querer fazer parte e querer dinamizar este projeto aqui na Ornitologia Nacional. Muito obrigado, meu amigo. Volto agora, iniciando aqui o tema da live de hoje, meus amigos. Eu hoje gostaria que debatêssemos aqui um bocadinho o que é que vocês mudariam na Ornitologia Nacional para a melhorar. Imaginemos que vocês tinham poder para alterar qualquer coisa, para colocar uma nova coisa em marcha que melhorasse a ornitologia nacional. Ou então, ao vosso ver, o que é que vocês acham que poderia ser melhorado para termos uma ornitologia mais forte e mais unida. Portanto, deixem aí nos vossos comentários, digam por favor aquilo que, se fossem vocês, o que é que faziam, o que é que fariam, o que é que acham que está em falta para melhorar. Deixem aí nos vossos comentários para debatermos aqui um bocadinho, durante aqui uns minutos, esta situação, ok, meus amigos? Deixem-me ver aqui os comentários, por favor. Ora então, Bruno Dias, comecei a criar canários ghostas e estou a amar a raça, amigo Vitor. Ainda bem, amigo, é uma raça top. São super afáveis, fáceis de criar. Depois tem o standard, e o standard é que é mais complicado conseguir atingir o nível de aves top, mas é uma raça espetacular. Ricardo, boa tarde, Vitor e amigos criadores. Olá, amigo Ricardo, como estás? Tudo bem? Sónia Costa, boa tarde a todos. Olá, tudo bem? João Carlos Badal, tema muito polémico. É verdade, amigo, é verdade, mas não estamos aqui para nos escondermos e para deixarmos de falar sobre coisas polémicas. É importante e é impossível todos estarem satisfeitos, também é impossível todos estarem totalmente insatisfeitos. Vamos tentar comentar aqui um bocadinho, vamos tentar aqui fazer aqui um debate, troca de ideias sobre este tema. O que é que vocês acham ou o que é que vocês poderiam fazer para melhorar a ornitologia nacional? Pá, escrevam aqui um bocadinho, digam aqui aquilo que acham sobre este tema, o que é que poderiam ou não fazer, se está tudo bem, se está tudo mal, o que é que está mal, o que é que está bem, o que é que pode ser melhorado. Portanto, estejam aqui à vontade para debater este tema. Eu, como estava aqui a dizer ao amigo João Carlos Badal, hoje tiveram aqui 38 graus aqui na minha zona, bastante calor. Felizmente, dentro do meu canaril, consegui manter os 31 graus, mas o meu receio é com o passar dos dias, uma vez que eles indicam que vai estar este tempo a semana toda, até ao final de semana, e é o acumular de calor no interior das casas, dos canaris, dos aviários, isso é que me preocupa, chegando a um ponto que muito dificilmente nós vamos conseguir evitar que o calor que está cá fora também se reproduza no interior das nossas instalações. E estou preocupado a partir da manhã, mais ainda depois da manhã, mais ainda no dia seguinte. E então pronto, eu tenho aqui, para além de 2 ar-condicionados portáteis, tenho também um mini expressor de ar no teto do canaril também para colocar em uso na eventualidade de ser preciso. Em última instância, e quando vejo que está mesmo muito calor, também costumo usar um mini borrifador que borrifa as aves no interior das gaiolas. E em última instância, quando estou mesmo já desesperado e vejo que não estou a conseguir baixar a temperatura do interior do meu canaril dos 35 euros, peço desculpa, dos 35 graus, aquilo que eu faço normalmente é pego numa mangueira e começo a regar a parte do telhado do canaril para ver se de alguma forma consigo refrescar o telhado e evito que aconteça aquele efeito de estufa no interior do canaril. Pouco mais posso fazer do que essa situação. E é isto, meus amigos. Mais uma vez, já tenho aqui também outro patrocinador para apresentar daqui a 2 dias, outra parceria.
desta vez e pensando em todos os criadores, e quando digo todos os criadores, são os criadores de Portugal continental e são os criadores de Portugal insular. É verdade, meus amigos. Também já está aqui uma nova parceria com uma loja situada em Ponta Delgada, nos Açores, também para ajudar os nossos amigos criadores que sejam das ilhas, tanto dos Açores como da Madeira. Nesta primeira fase será uma parceria com uma loja dos Açores. Espero posteriormente também conseguir arranjar aqui uma parceria com uma loja na Ilha da Madeira, ok? Portanto, meus amigos, é para a frente é que é caminho e é uma das poucas coisas que eu posso fazer, ou seja, para além de manter este canal ativo, onde podemos debater, discutir ideias, dar um pouco do nosso conhecimento aos outros, transmitir conhecimento, existe também esta situação de conseguirmos aqui ter alguns códigos promocionais no valor de 5% ou 10%, consoante as parcerias, para podermos também adquirir produtos para os nossos passarinhos. Penso que é uma ajuda, penso que é de valor e não é de colocar de parte, meus amigos. Ora, deixem-me ver aqui os comentários, vamos aqui com 11 minutos, temos aqui 15 amigos aqui na live. Parece que ninguém está-se a querer pronunciar muito sobre esta situação. Bruno Dias, amigo Vítor, tenho uma canária que faz o ninho e acasala, mas ovos, nada. E tem sido assim a época toda, amigo. Isto também já estamos a terminar a época de criação, se tem sido a época toda. E se você acha que é uma ave com qualidade, mais vale a pena já não a deixar fazer mais ninho, já não a deixar estar no choco e preparar a ave para a muda e fica com a ave e no ano seguinte tenta novamente. Se for uma ave que o amigo acha que não tem grande qualidade para manter no seu plantel, o amigo dispensa para uma loja ou para alguém que queira um passarinho para ter na gaiola, o amigo dispensa a ave, ok? Acontece. Eu tive aqui, este ano tive aqui 2 casos, tive uma canária London Fancy e tive uma canária Gloucester, uma consorte azul, que eu esperava muito da canária e a canária nem um ovo me pôs. Fez o ninho várias vezes, ficava dentro do ninho, mas pôr um ovo não chegou a acontecer esta época. Como tem um sangue bom, como é uma ave que vem de uma linha que eu gosto muito, que é a minha linha de azuis, eu vou manter a ave para o ano que vem e no ano que vem volto a tentar. Entretanto, já não estou a puxar aqui mais pela ave. Pronto, meus amigos, para todos aqueles que entraram agora, que eu já vi que entretanto entraram aqui mais amigos, deixem-me ver aqui. Ora, Paulo Palmeiro, boa tarde, amigo Vítor. Olá, amigo, como estás? Tudo bem? Miguel Rocha, boa tarde a todos. Olá, amigo Miguel, tudo bem? Meus amigos, o tema de hoje é o que é que vocês mudariam na ornitologia nacional para melhorar a mesma. Se vocês tivessem capacidade, o que é que vocês fariam para melhorar? O que é que vocês consideram? Se a ornitologia nacional está bem de saúde e recomenda-se? Se a ornitologia nacional está assim? Se a ornitologia nacional está mal e se está mal porquê? Vamos aqui ter um debate aqui sério sobre este tema, ok? Ricardo, acho que a Federação deveria se preocupar mais com os criadores. Ok, amigo. E que forma é que tu achas que eles poderiam fazer para falarem mais com os criadores, para demonstrarem que estavam mais preocupados e mais atentos aos criadores, amigo? Portanto, nós sabemos que este é um tema polémico, mas não estamos aqui para falar mal das federações, não estamos aqui para falar mal da ornitologia, estamos aqui para tentar perceber se existe alguma coisa que não está a ser feita ou que não esteja a ser bem feita e o que é que poderia ser feito para melhorar, ou o que é que poderia ser feito que não está a ser feito agora, ok? Portanto, é um debate totalmente tranquilo, totalmente calmo, meus amigos, sem grandes stresses, está bem? Não se esqueçam de deixar o vosso like no canal, de subscreverem o canal, de ativarem o botão das notificações para serem notificados sempre que se iniciar aqui uma nova live no canal, ok? E de aproveitar as promoções. Como eu estava a dizer, temos aqui uma nova parceria, a loja Ricardo Pets, que decidiu também aderir a este projeto, ou seja, considerou que este projeto é de valor, é viável, ajuda a ornitologia portuguesa e então também dispôs a dar 5% de desconto em todas as compras que façam na loja Ricardo Pets. A loja está situada fisicamente em Viana do Castelo, na zona de Viana do Castelo, mas faz entregas para todo o país, ok? Se for relativamente perto, são mesmo eles que vão deixar
os produtos à casa dos criadores. Se for mais longe, eles fazem uso de transportadora para enviarem os produtos para a vossa casa. Portanto, são 5% de desconto, está no segundo link da descrição o código promocional. Quando entrarem em contacto, seja na loja física, ou seja pelo Facebook ou pelo Instagram, é a forma como eles também trabalham para receberem encomendas, vocês refiram o código promocional de 5% que se encontra no segundo link da descrição para terem o vosso desconto de 5%, ok, meus amigos? Ora então... Miguel Rocha, em relação a esse assunto, não tenho conhecimento, por isso não posso opinar. Bruno Dias, eu acho que deviam abrir mais classes de exposições, ok. Eu aqui há um ponto que eu não compreendo e ando há alguns anos nisto e há um ponto que eu aqui não compreendo e não concordo muito, é o facto de haver duas federações. Eu não percebo como é que num país tão pequeno como o nosso, com cerca de 11 milhões de habitantes, nós temos duas federações. A Espanha também tem, é verdade, mas Espanha são 50 milhões de habitantes. E mesmo assim eu também não vejo lógica que, mesmo, independentemente de serem 50 milhões ou 100 milhões, que existam duas federações, meus amigos. Isto é nada mais, nada menos do que há uns anos atrás houve uma turra e alguém decidiu formar uma nova federação. E já chegámos a ter três, meus amigos, já chegámos a ter três federações. E, entretanto desapareceu e já ouvi aqui há uns tempos que queriam fazer uma terceira federação e malta do Larjan, malta do papel, aqui da zona da Grande Lisboa, queriam fazer uma terceira federação, não sei se isso vai para a frente ou não, mas eu acho um absurdo completo. Eu acho que não vale a pena termos duas federações, porque depois temos criadores que são sócios de um clube, esse clube está numa federação, de hoje para amanhã chateia-se porque a federação não os ajudou, ou porque eles devem dinheiro à federação, ou qualquer coisa, passam para outra federação. O criador que tinha um STAM de uma federação, depois passa a ter dois STAMs, passa a ter um STAM da FOMP e um STAM da FOP, que são as duas federações que existem. Portanto, eu não vejo lógica nenhuma nisto, mas também sei que será impossível ou quase impossível que consigam reunir-se, juntar-se a uma mesa, debaterem, falarem, anularem uma das federações ou anularem as duas e unirem-se e criarem uma nova, vai ser muito complicado mesmo. Pronto, isto para mim é a minha opinião sobre o que se passa na ornitologia mais chocante que acontece. Eu acho que estamos aqui a diluir forças em vez de unir as forças para termos uma ornitologia ainda mais forte. Portanto, Miguel Rocha, críticas construtivas, sim, sempre construtivas, e não é para mandar ninguém abaixo, nada disso. João Carlos Badal, concordo nos Gloster Jasp concorrerem juntos na classe dos Canelas. Atualmente nas posições existem imensos Jaspes, logo devia de abrir uma classe apenas para Jaspes. Sim, também concordo. Embora nos Glosters nós temos esta facilidade, principalmente nas posições One Day Show, que são aquelas posições de um dia, com a duração de um dia, que acabam, ao fim e ao cabo, também por estar sob a égide das federações, uma vez que tem que se pedir, é um grupo de amigos criadores do Gloster que têm que ser sócios do Gloster Clube de Portugal, que podem fazer uma One Day Show em qualquer parte do país, desde que tenham a conivência do GCP. O GCP, por sua vez, é um clube temático do Gloster, mas está inscrito numa das federações, neste caso na FOMP. Portanto, para todos os efeitos, e apesar de estarmos sobre a égide de uma das federações, neste caso da FOMP, nós podemos abrir as classes que bem entendermos. Ok? Nestas One Day Shows isto é um bocadinho estilo inglês, porque não é julgamentos por classificação, são julgamentos por comparação. É um bocadinho ao estilo inglês. E então nós poderemos abrir. Eu acho muito chocante aí, nessas posições, eu já referi há umas lives aqui atrás, eu fui à Angeja o ano passado, e na classe dos Canelas haviam mais Glosters Jaspes do que Glosters Canelas. Não tem cabimento, meus amigos, não é? É uma situação que eu penso que mais cedo ou mais tarde terão que abrir uma classe só para as aves Jaspes, porque
Cada vez há mais Gloucesters, Jaspes e outras raças, nomeadamente de porte e de cor. Cada vez há mais aves jaspes e não haver classes abertas para as aves jaspes, dada a quantidade e a qualidade de aves, e ter que inseri-las, se forem de fundo branco, nas aves azuis, se forem de fundo amarelo, nas aves canelas, penso que não tem lógica nenhuma. Concordo também. Paulo Palmeiro, eu acho que as federações, em relação às inscrições no ICNF, em que muitos dos exóticos não são invasivas e muitos criadores desistirem de criar os mesmos, e as federações deviam se debater com o governo. Concordo, Paulo, concordo. Eu acho que uma das pechas na ornitologia, mas isto não é ornitologia portuguesa, infelizmente, eu penso que é ornitologia mundial, é até hoje as grandes instituições, a COM, começando pela COM, e depois começando pela COM de cada país, ou seja, as confederações ornitológicas mundiais, primeiro a Confederação Ornitológica Mundial, que manda nisto tudo, e depois as confederações de cada país e, por sua vez, as federações, não terem um apoio parlamentar na Assembleia da República. Eu acho que deveríamos estar ligados a algum tipo de governo que quisesse manter tanto a ornitologia, e depois há outras polémicas como as touradas, que há quem pense que é cultura, há quem pense que não é, mas entre isto, muitas outras coisas, por exemplo, partidos como o PAN, desde que conseguiram acerto parlamentar e fizeram parte de geringonças e colaram-se a governos e tudo mais, e criaram aqui um sem número de regras, parecendo até que querem acabar com a criação que o ser humano sempre teve de animais. E isto é errado, meus amigos. Ontem eu dizia na live, e vocês concordaram certamente, que criar é preservar. Nós, pelo simples facto de estarmos a criar os passarinhos, evitamos em larga escala que aqueles passarinhos que deram origem aos passarinhos que nós criamos não sejam capturados e que continuem a existir na fauna, na vida selvagem. Portanto, nós estamos a preservar, nós criadores estamos a preservar. E penso que muitas vezes pecamos um bocadinho, a ornitologia peca, por não termos ninguém com assento parlamentar que defenda os nossos direitos. Quem diz a ornitologia diz a canicultura, a gaticultura, a aquarofilia, a columbofilia e muitos outros hobbies de criação de animais. Digam o que é que acham, meus amigos. João Carlos Badal, a FOP, no meu caso, este ano deveria abrir novas classes apenas para os jaspes. Era interessante estas aves concorrerem com aves iguais. Concordo, concordo. Eu penso que muitas das vezes também é importante nós fazermos chegar essas ideias que temos às federações, porque muitas das vezes as federações às vezes também nem sabem, porque quem lá está pode ou não criar estas mutações em questão e não se aperceber de que estão a existir estes fenómenos, não é? Portanto, é uma questão de fazer chegar a proposta, neste caso à FOP, a Federação Ornitológica de Portugal, e ver qual é que é o feedback deles, a ver se decidem ou não abrir mais uma classe ou duas só para as aves jaspe. É uma questão de vermos, meus amigos. Meus amigos, como eu estava a dizer, mais uma parceria no canal. Como vocês veem, este projeto está a ser levado a sério por todos, tanto por vocês, e que demonstram, como estando aqui presentes, fazendo parte desta família, debatendo os temas, como pelos parceiros que vão sendo angariados aqui para o canal. Ou seja, já vamos em 5 parceiros. Nuno Duarte, boa tarde a todos. Olá, amigo, como estás? Tudo bem? Já temos aqui 5 parceiros comerciais que dão descontos para podermos adquirir produtos para as nossas aves nas suas lojas. Portanto, aproveitem, é de valor e é sinal que este projeto, aos olhos destes parceiros, é um projeto sério e credível, ok, meus amigos? Como eu estava a dizer, o tema de hoje, se vocês pudessem, o que é que fariam para alterar a ornitologia nacional para melhor? Digam as vossas opiniões, digam o que é que fariam se pudessem, o que é que acham que está bem,
o que é que acham que está menos bem, o que é que acham que está mal, e se está mal, porquê, o que é que se pode fazer para alterar. É um tema um pouco polémico, mas é um tema que nos cabe a todos. Porque se nós somos criadores, estamos sob a égide das federações e da COM e tudo mais, ou seja, quem rege a ornitologia tanto nacional como mundial, é importante nós termos aqui um bocadinho de feedback dos próprios criadores para sabermos o que é que está menos bem e o que é que está mais mal, ok? Digam, por favor, aí nos comentários o que é que vocês acham. Vamos aí com 25 minutos, vamos nos prolongar mais um bocadinho para ver se aparecem mais opiniões, meus amigos. Pronto, eu, como tinha dito, a minha opinião vai um bocadinho no facto de haver duas federações. Eu não acho que tem lógica, acho que tira força, principalmente num país pequeno como é o nosso, penso que tira muita força ao hobby, à ornitologia no geral. Penso que tira muita força termos aqui isto dividido em duas partes, não é? A Federação, a FOMP e a Federação, a FOP. Como eu estava a dizer, depois temos clubes, eu posso falar por mim, eu inscrevi-me no meu primeiro clube, foi a AP, em 2001. Depois, salvo erro, no ano seguinte, em 2002, inscrevi-me no COS, no Clube Ornitológico de Setúbal. E na altura tinha um STAM, que era um STAM da FOP, que é o STAM BC73. Depois aconteceu qualquer coisa com esses clubes que decidiram sair da FOP, foram para a FOMP. Depois na FOMP foi-me dado outro STAM, que é o 702I. E pronto, agora ando aqui com dois STAMs. Agora, no momento, não tenho anilhas da FOP, porque os clubes que eu estou inscrito, para além destes dois que eu enumerei, estou também inscrito no GCP, no Gloster Clube Portugal, e estão os três clubes sobre a égide da FOMP. Portanto, eu agora mantenho praticamente as minhas aves todas alinhadas com anilhas da FOMP. Mas tenho um STAM também da FOP, que é o BC73, que já não uso há uns anos, pois os clubes onde eu estou afiliado, neste momento partiram para a outra federação. Mas se for preciso, daqui a uns tempos chateiam-se e depois voltam novamente para a FOP. E nós andamos aqui, os criadores andamos aqui sem perceber muito bem porque é que estas situações passam. Acho que é um bocadinho tirar força à ornitologia nacional. Não sei o que é que vocês acham. Comentem aí, por favor. Hoje é um tema polémico. Ontem estávamos a falar de sardinhas e jaquinzinhos e caracóis e não sei o quê, toda a gente falava. Hoje está tudo aqui caladinho, hoje está tudo aqui com receio de falar. Meus amigos, não estamos aqui para falar mal da entidade da ABOC ou do indivíduo da ABOC. Estamos aqui, enquanto criadores, e que muitas vezes reclamamos, com razão, não é? Para dizer, olha, acho que isto está mal, porque é que está mal? Só isso, nada mais do que isso, meus amigos. E quem estiver a ver não vai levar a mal por nós termos a nossa opinião. Ter a opinião é um direito que nós adquirimos após o 25 de Abril. Podemos ter a nossa opinião. Não vamos estar aqui a desprezar nem entidades, nem vamos estar a desprezar personalidades. É algo que nós sentimos na pele, sendo criadores, não é? Desempenhando este hobby, certo? De outra forma, 28 minutos ou mais um bocadinho também vou acabar com a live, meus amigos. Porque não vale a pena também estar aqui se não houver também aqui um feedback da vossa parte, não é? Como eu estava a dizer também no início da live, daqui a cerca de 2 dias vou também apresentar uma nova parceria comercial aqui com o canal. Será uma loja situada em Ponta Delgada, nos Açores, para também os amigos, criadores, subscritores aqui do canal que sejam dos Açores, também possam ter descontos na compra de produtos para as vossas aves, ok? Isto é para atingir o país todo, não apenas Portugal continental, mas também Portugal insular. Espero também brevemente ter aqui uma parceria com uma ou duas lojas também da Ilha da Madeira, nomeadamente da zona do Funchal. Portanto, aguardem, meus amigos, aguardem que a coisa não vai ficar por aqui, ok? Vocês sabem que diariamente, consoante eu vou fazendo a live, vou pondo aqui uma das parcerias com um código promocional no segundo link da descrição para vocês poderem usar quando quiserem adquirir produtos nessas lojas, ok? Estejam à vontade. No caso da parceria de hoje, que eu dei a conhecer hoje, que é a loja Ricardo Pets, situada em Viana do Castelo, eles têm lá a loja física, mas eles fazem entregas em todo o país, através de transportadora, ok?
Portanto, vocês podem entrar em contacto com a loja através do Facebook, pesquisem Ricardo Petos, ou através do Instagram, pesquisem Ricardo Petos. Perguntem quais os produtos, eles têm um pouco de tudo, trabalham com as melhores marcas que existem atualmente no país, Verselaga, Orlux, Pet Cup, RAF, White Mullen, essas marcas todas têm variedíssimos produtos, várias gamas, desde rações a papas, suplementos e por aí vai. Portanto, estejam à vontade para entrar em contacto, dizerem que vêm aqui da parte do canal, apresentarem o código promocional que está no segundo link da descrição para terem um desconto de 5% nas compras que efetuarem, ok? Ora, Nuno Duarte, como estou há pouco tempo na modalidade, infelizmente não consigo opinar, mas uma das coisas que me faz um bocado de confusão é as posições no mesmo dia ao lado umas das outras. Mesmo sendo de federações diferentes, será que não dava para haver coordenação? Não quero criticar de borla, já que não tenho muito conhecimento sobre as federações e exposições. Sim, essa é outra situação que ocorre. Se for de federações diferentes, lá está, pouca coisa há a fazer, porque as federações normalmente estão de costas voltadas, as federações, pelo que eu percebo, acabam por se reunir quando querem organizar um nacional e mesmo assim não sei que tipo de união é que ali existe, porque eu nem sei se não será num ano, porque até penso que é assim, num ano é uma federação a organizar um nacional, no outro ano é outra federação. Portanto, se houver uma exposição na mesma zona, vamos situar-nos numa área geográfica de 50 km. Se houver uma exposição organizada por um clube que esteja afiliado na FOMP e que seja para o próximo fim de semana, e se houver outra exposição organizada por um clube que esteja afiliado na FOP, não vai haver coordenação nenhuma e no espaço de 50 km nós temos aqui duas exposições a decorrer ao mesmo tempo, realmente não tem lógica nenhuma. Outra coisa diferente é, imaginemos, temos uma exposição a decorrer no Porto e temos outra exposição a decorrer na zona da Grande Lisboa no mesmo fim de semana. Isso eu não acho grave, porque existem criadores suficientes para encherem as duas exposições. Mas são situações que acontecem. Às vezes até clubes que estão filiados na mesma federação e que estão a mais ou menos 50 km de distância uns dos outros fazem isso. Isso aí penso que já é um bocadinho, até talvez os clubes que terão de coordenar essa situação e não tanto as federações. Ok? Comentem, meus amigos, não tenham vergonha, não tenham medo, não temos que estar a falar das federações. É o que eu acho, ou seja, eu falei das federações porque é uma coisa que a mim apraz-me dizer, porque eu não concordo muito com a existência de duas federações, mas na ornitologia nacional existem N coisas, meus amigos, não precisamos de estar filiados, não precisamos de participar. Vamos pôr, por exemplo, devia de haver, por exemplo, devia de haver mais lojas que estivessem filiados nos clubes. São poucos os clubes que têm lojas para conseguirem vender os produtos muito mais baratos. Por exemplo, esta é uma das situações. Deveria de existir workshops em várias zonas do país para os criadores menos experientes poderem ir assistir, poderem ouvir quem conhece, poderem colocar questões para aprenderem mais um pouco. Sei lá, há uma panóplia enorme de coisas que poderiam ser feitas para melhorar a ornitologia no panorama nacional. Nuno Duarte, nos últimos 2 anos tem acontecido com a de Almada e de Sintra. Pronto, lá está, exatamente, tem acontecido ser no mesmo fim de semana e, salvo erro, estão as duas filiadas na FOMP. Não quero estar aqui a mentir, mas penso que estão ambas filiadas na FOMP. É aquelas situações, não é? Paulo Palmeiro, os clubes deviam se ajudar mais, pelo menos juntar as posições. Pronto, ora, aí está uma situação também muito relevante. Eu também concordo que existem exposições que são tão pequenas e que é assim, quando um criador começa a ganhar alguns prémios em exposições mais importantes, o normal é deixar de participar nas exposições mais pequenas, sem desprimor para essas exposições, porque é onde grande parte dos criadores começa. Mas, por exemplo, um criador começa nessas exposições regionais pequenas, que levam 1000 e poucas aves, quanto muito. Entretanto, vai, por exemplo, a um internacional
e torna-se campeão internacional, ou vai a um nacional, torna-se campeão nacional, ou vai a um mundial, torna-se campeão mundial. Qual é que é a lógica de no ano seguinte depois mandar as suas aves para essa exposição regional, que é pequena? Porque uma coisa é uma exposição regional que leva de 2.000 aves para cima, não é? Que é difícil, que nós sabemos que é difícil. Então porquê é que os clubes não se juntam? Se um determinado clube organiza uma exposição que tem ali à volta de cerca de 1.000 e poucas aves, porquê é que não se junta com um clube que seja da mesma zona geográfica para fazerem uma exposição, organizarem uma exposição, que ao invés de ter 1.000 aves, possa ter 2.500, 3.000 aves. A exposição vai ser muito superior, porque a competitividade vai ser maior, existem mais aves a competirem umas com as outras. Não concordam? O que é que acham? Portanto, muitas vezes também é a própria carolice dos clubes de não pensarem um bocadinho assim. E esse é um tema que é debatido em muitos posts, em muitas conversas, em muitos grupos, meus amigos. É um assunto que é debatido por muitos criadores e grande parte deles concordam que há exposições pequeninas que já não têm lógica de existir. Se calhar se juntassem a 2 ou 3 clubes de uma determinada área geográfica, se calhar fariam uma exposição muito superior, tanto em quantidade de aves como em qualidade de aves, e até, se calhar, a nível organizacional, muito melhor, porque essa exposição iria ter o apoio de 2 ou 3 clubes, ou seja, iria o staff de um clube, iria ao staff de outro clube, iria ao staff de outro clube. Porque isto depois nós sabemos, para organizar as exposições, isto é tudo muito bonito. Mas para irem lá ajudar a montar, tratar dos pássaros diariamente enquanto os pássaros lá estão e tudo mais, não são todos depois que se oferecem como voluntários para lá estarem, não é? Portanto, é também uma situação muito relevante. Nuno Duarte, não, uma de cada federação. Então é de Sintra que mudou para a FOP? É isso, Nuno? Porque a Sintra até há pouco tempo era da FOMP, já mudou para a FOP, é isso? Porque a da Almada eu tenho a certeza que é da FOMP. Japtuno, acho que as federações deviam tentar nas exposições nacionais ter atividades para incentivar o público, não criador, e crianças, tentar mudar opiniões, senão daqui a uns anos está tudo proibido. Pronto, lá está, concordo. Primeiro que tudo, bem-vindo meu amigo Japtuno, obrigado por estar aqui na live, e concordo na íntegra. As federações realmente nas exposições nacionais poderiam aproveitar para fazer workshops, de forma a incentivar o público que não é criador, crianças principalmente, que são o futuro, não é? São o futuro de tudo. E concordo também. Senão daqui a uns anos está tudo proibido. Esta situação do proibido era o que eu estava a referir há pouco. Eu penso que uma situação que também peca na ornitologia, não apenas portuguesa, nacional, mas a nível mundial, é não termos assento parlamentar. Ou seja, nós devíamos ter um partido, devíamos estar associados a um partido que nos defendesse, que evitasse que partidos como o PAN e outros que são extremistas, que querem acabar com as coisas sem perceberem muito bem aquilo que estão a fazer, e querem acabar com a ornitologia, querem acabar com a canicultura, querem acabar com as touradas, querem acabar com a gaticultura, com a aquarofilia, com a lombofilia e por aí fora. Só porque sim. Só porque sim. Muitas vezes dão mais valor aos animais do que dão às pessoas. Isto tem que estar tudo no mesmo valor. Animais e pessoas têm que estar no mesmo valor. E estes partidos depois criam regras que nós, não tendo lá ninguém para nos defender, ficamos calados, submissos, e quando nos apercebemos, já a regra entrou em Diário da República e já está a ser posta em prática cá fora. O que é que vocês acham, meus amigos? Adalberto Balbino dos Santos, abraço aqui do Brasil. Olá, meu amigo, bem-vindo aqui à live. Já estamos quase a terminar, o tema hoje é um bocadinho polémico. O que é que vocês, se tivessem o poder, o que é que vocês fariam para alterar para melhor a ornitologia? É um tema um bocadinho polémico. Hoje sinto aqui os criadores um bocadinho retraídos com esta situação, mas como eu disse, isto não é só a nível orgânico administrativo, lá em cima, não. É a nível de tudo. É a nível de tudo. Eu, por exemplo, eu acho que também era relevante haver, por exemplo, os clubes terem também, como é que eu hei de dizer, terem um tipo de um assessor ou alguém que fosse às escolas
da zona geográfica onde o clube se encontra e que fosse tentar divulgar a ornitologia. Ou seja, que pedisse aos conselhos diretivos para, num determinado dia, deslocar-se lá com mais 2 ou 3 criadores, sócios do clube, levassem uns passarinhos e dessem uma aula didática às crianças. Pá, eu acho que era uma coisa super estimulante. Nós sabemos que hoje em dia as crianças querem jogos, fecham-se, raramente vêm para a natureza, raramente andam na rua, e eu penso que era relevante nós também conseguirmos divulgar a existência deste hobby, que é espetacular, junto das crianças, porque muitas das vezes as crianças não fazem a mínima ideia o que é ornitologia e se a ornitologia existe. Ora, Nuno Duarte, até acrescento mais, Vitor, acho que se tivesse menos clubes, havia mais concorrência, dedicação e provavelmente daria para terem alguém a tempo inteiro nos clubes. Assim, talvez tivéssemos mais apoio. Cristina Silva, boa tarde a todos. Olá, Cristina. Hoje chegou atrasada. Estava a dormir, Cristina. Hã? Estava a dormir a sesta. Nuno Duarte, sim, a de Sintra é da FOB. Da FOB não, amigo, da FOP. Deve ter sido o tradutor, sim. Pelo menos era há 2 anos atrás, quando lá tive como sócio, ok. Cristina, pensava que já tinha acabado. Estive a colocar as minhas à sol. Não. Pronto, Cristina, o tema de hoje é um bocadinho polémico também. É se nós pudéssemos, o que é que faríamos para alterar a ornitologia para melhor? Ou seja, o que é que consideramos que está bem, o que é que consideramos que está menos bem, o que é que consideramos que está mal. É um bocadinho por aí. Miguel Rocha, para mim tudo o que se pudesse facilitar a promover, a ensinar e a projetar a ornitologia era vantajoso para todos. Menos concorrência e mais cooperação entre as federações. Ok, obrigado amigo pelo seu comentário. Meus amigos, não se esqueçam, temos um novo parceiro no canal, a loja Ricardo Pets, tem uma grandíssima gama de produtos, rações, papas, suplementos das melhores marcas que todos nós usamos um pouco. Portanto, se quiserem entrar em contacto, se quiserem ter mais conhecimento dos produtos existentes, através do Facebook pesquisem Ricardo Pets, através do Instagram pesquisem Ricardo Pets. A loja fisicamente está situada em Viana do Castelo, mas fazem entregas para todo o país, ok? Portanto, tem um código promocional no segundo link da descrição no valor de 5% em compras nos produtos para as vossas aves na loja Ricardo Pets. Agradecer mais uma vez à loja Ricardo Pets por acreditar neste projeto e por querer fazer parte desta família de parceiros que já aqui temos, ok? Cristina, isso não percebo muito, isso é para profissionais. Não, Cristina, quando estamos aqui a falar na ornitologia, não estamos a falar só das federações e dos clubes. Estamos a falar de coisas do dia a dia que você às vezes sente que faz falta. Imaginemos, você às vezes está a tratar dos passarinhos ou está a falar dos pássaros e sente que faz falta. E de certeza que já lhe passou 1 ou 2 ideias pela cabeça quando surge esse pensamento de que isto era tão fácil, olha, se calhar se fizesse uma coisa assim, desta forma ou daquela forma, se calhar ajudava-me tanto a mim como a outros. É um bocadinho por aí. Quando eu falo na ornitologia, é no geral, não estamos aqui a falar apenas nas federações, nos clubes e por aí fora, ok? Não se esqueçam também de deixar o vosso like, meus amigos, de subscreverem o canal e de partilharem a existência do canal nas vossas redes sociais, até para que outros criadores que não saibam ainda da existência do canal possam ter conhecimento do mesmo e se inscreverem aqui também para retirar as suas dúvidas. Por vezes, e nós vemos às vezes em grupos do Facebook, questões que para nós são questões básicas, mas que continuam a aparecer por parte de pessoas que têm passarinhos a criar. Nós às vezes pensamos que todos já sabemos um bocadinho a base disto para não fazer aquele tipo de perguntas, mas o que é certo é que continuam a aparecer perguntas, ou seja, são pessoas que não têm onde ir buscar qualquer tipo de informação. E por vezes é importante dar a conhecer a essas pessoas a existência deste canal, bem como de outros, e até de outros órgãos informativos que podem ajudar, de outras redes sociais,
para que essas pessoas sintam algum apoio e que não estejam ali a tentar criar durante uma época ou duas e depois até desistam, mesmo tendo o bichinho, como não tiveram apoio, e vão-se embora. E assim a ornitologia nacional torna-se mais pobre e mais fraca. Pronto, ok? Esta é uma situação que também podemos ajudar a ornitologia nacional, ok? Ora, Cristina, como me inscrevo num clube? Então, primeiro, a Cristina primeiro tem que ver qual é que é o clube que está mais próximo de si. Eu aconselho sempre um criador a inscrever-se num clube que esteja o mais próximo de si, porque se você tiver a necessidade de deslocar-se à sede do clube, seja para ir requisitar anilhas, seja para retirar dúvidas, porque estão lá normalmente criadores, quando a sede está aberta, estão lá criadores que a poderão ajudar em qualquer tema, em qualquer questão, seja para passar uma tarde a conviver e a falar e aprender com isto, debater ideias, trocar ideias, é importante, seja para comprar rações, porque às vezes há lojas que têm uma sede que permite ter produtos à venda que normalmente são mais baratos, ok? Porque os clubes ornitológicos normalmente são comparados como coletividades e não são obrigados a pagar IVAs e tudo mais, ou seja, ou pagam um IVA muito mais baixo. Portanto, os produtos obrigatoriamente têm que ser mais baratos do que, por exemplo, nas lojas. Portanto, primeiro passo, encontrar o clube que seja perto de sua casa. Depois, tentar ver, ou vai lá pessoalmente quando a sede estiver aberta e pede para se fazer sócia, eles dão-lhe uma folha de inscrição, a Cristina preenche, eles ficam lá com a folha e depois vão-lhe dar um cartão de sócia. Ou então, pelas redes sociais, a Cristina pesquisa onde é que existe o clube, pesquisa os contactos e tenta, através das redes sociais, seja por mail, seja pelo Facebook, pelo Instagram, ou por telefone até, tentar entrar em contacto com alguém que gira esse departamento para a Cristina poder se fazer sócia de um clube. Ora, Adalberto Balbino dos Santos, passamos exatamente pelos mesmos problemas que vocês passam e acho que é um problema que teremos sempre e o que nos cabe é informar os desinformados. Pronto, exatamente, há aqui problemas que são gerais, não existem apenas nem só em Portugal, nem só no Brasil, mas existem em todos os países do mundo que tenham aqui este hobby que é a ornitologia. Cristina, todos me perguntam se estou inscrita num clube e ter anilhas profissionais, como faço? Lá está, Cristina. Primeiro, tem que se fazer sócia. Sendo sócia do clube, já pode requisitar anilhas. Só se for sócia num clube, é que depois eles dão-lhe uma tabela com as datas dos pedidos. Existem 6 pedidos, salvo erro, durante um ano. E todos eles têm uma data de tantos a tantos, de tantos a tantos, de tantos a tantos, de tantos a tantos. E aí a Cristina pode pedir as anilhas para as aves que cria. Aquilo o mínimo são 20 anilhas que se pede e depois daí para a frente é que já pode pedir 20 ou 30 ou 40 conforme queira, mas o mínimo penso que são 20. A Cristina vê qual é que é a medida, por exemplo, para os glossers as anilhas são 2.9 ou 3.0, eu aconselho o 3.0, que é um bocadinho maior e as patitas das aves as anilhas não ficam tão apertaditas e é melhor. E penso que para os timbrados também deverá de andar nos 2.9, 3.0, que são os canários que a Cristina cria. Mas pronto, primeiro tem que se inscrever no clube. Aí no Porto você tem aí vários clubes, você tem em Gondomar, tem em Valongo, tem mesmo no Porto. Não sei se está aqui algum criador do Porto, mas com toda a certeza saberá. Mas no Porto e na zona do Grande Porto, com toda a certeza, existirão variedíssimos clubes, até porque a ornitologia a norte do país é fortíssima. Cristina, tem que mostrar as aves? Não, Cristina, não tem que mostrar aves nenhumas. Você até se quiser nem diz as aves que cria. Você faz sócia do clube. Depois aquilo tem uma anuidade, ok? Tem uma anuidade que a Cristina paga, que também não é nada por aí além. Normalmente nunca excede os 10 euros por ano. E depende, há clubes que é menos, mas a média deverá de andar à volta dos 10 euros. Eu nem lhe sei dizer certamente quanto é que será, mas não foge a isso. São 10 euros por ano que paga de cotas e pronto, a partir desse momento quer solicitar o envio de anilhas, faz o registro, eles dão-lhe, como eu estava a dizer, as tabelas,
faz o registro da quantidade de anilhas que quer, entrega no clube, o clube por sua vez envia para a federação manda fazer as anilhas, depois das anilhas estarem feitas, que são feitas lá fora, vêm para a federação envia para o clube e o clube entra em contato consigo a dizer que já lá tem as anilhas. E a Cristina vai lá e vai buscar as anilhas para as suas aves, ok? Não é difícil, Cristina, e aconselho vivamente. Paulo Palmeira, eu acho que cada vez a ornitologia está mais fraca. Se não é pessoas como tu a incentivarem novos criadores e a seguirem com as criações e a seguirem com a ornitologia. Pronto, é uma das situações porque eu faço isto, Paulo, e tu sabes, tu conheces-me já há alguns anos, e é uma das situações porque eu faço isto. É ver que cada vez existem mais criadores, como foi o teu caso há pouco tempo, que deixam de criar, e eu sei que é doloroso, não é fácil, porque quem tem este peixinho e por algum motivo deixa de criar, seja por motivos profissionais, por motivos familiares, por motivos de saúde, por outros motivos que aconteçam, como foi o meu caso em 2009, quando me assaltaram o canaril, e eu estive 2 anos sem criar, até voltar novamente depois em 2012. Não é fácil porque nós temos o peixinho cá dentro. Para além disso, é como tu dizes, isto depois enfraquece a ornitologia. Olha, se nós vemos os criadores que cá temos, alguns deles a desistir do hobby, e depois vemos esta miudagem toda nova, que deveriam ser o futuro da ornitologia, que não se interessam por isto. Primeiro porque muitas das vezes nem sabem que isto existe, a ornitologia. Nem sabem que existe este hobby de criar passarinhos. Depois, porque nós também não sabemos divulgar, né? Que é um bocadinho por aí. Depois, hoje em dia, as crianças querem videogames e estar fechadas em casa. Às vezes, até quando estão com os amigos, estão a falar pelo telemóvel. Às vezes mesmo, já eu tenho assistido quando vou buscar os meus filhos à escola, nomeadamente o meu filho mais velho, o Dinis, e estão 2 amigos ao lado um do outro e estão a falar por mensagens, porque eu percebo que às vezes começam-se a rir um para o outro e a abanar a cabeça a dizer que sim. Estão a falar ali pelo Instagram, pelo WhatsApp, pelo Facebook, seja o que for, mas estão a falar por ali, quando podiam estar a falar fisicamente um para o outro. Portanto, isto é super complicado. Portanto, a ênfase deste canal, numa primeira fase, sempre foi para aí. Embora agora eu também queira, cada vez mais também, que isto também sirva também para criadores mais experientes, com mais experiência, porque é bom, não é tanto para virem aqui apreender, mas também para virem partilhar o conhecimento que conseguiram obter ao longo dos anos, ok? É muito importante também. Pronto, meus amigos, estamos aqui com 52 minutos. Ora, sócio de um clube, depois estou a usar 3.0, ok. Cristina Silva, o Five Fancy é 3.0, eu penso que o Five Fancy deve ser um bocadinho menos. Está aí o amigo João Carlos Badal, que cria Fives, ele deve dizer, se não outro criador que cria Fives, que diga aí à Cristina, por favor. Cristina, ainda hoje o criador estava desolado que não tirou nenhuma cria até agora. Pois, não é fácil, é complicado. Cristina, qual a diferença entre a canaricultura e a ornitologia? Pronto, a ornitologia é o ramo que nós designamos onde se encontram várias coisas entre a criação de aves, várias aves, não é? Também existe, ou seja, é o ramo que ao fim e ao cabo abrange tudo o que tem a ver com aves, a ornitologia. Ou seja, é uma situação ampla. Depois temos a canaricultura, que tem a ver com quem cria canários. Ok? A canaricultura é uma subsecção de algo maior que é a ornitologia. Ok, Cristina? Fiz-me entender. Se não me fiz entender, diga. Realmente também fiz uma pergunta na rua a 2 raparigas e nem sequer levantaram a cabeça para responderam. Pois, e nós sabemos que isto é complicado, porque cada vez as novas gerações estão mais agarradas às redes sociais e aos dispositivos móveis e tudo mais. Isto também é uma forma de também tentar aproveitar esta situação dos dispositivos móveis e também dar a conhecer aqui um bocadinho o hobby. Penso que seria relevante, como já disse há bocadinho também, os clubes às vezes pensarem ir às escolas da sua zona, ou seja, temos um clube num determinado concelho e
arranjar alguém do clube e sócios do clube que se mostrassem dispostos a irem às escolinhas, pedirem aos conselhos diretivos para darem uma aula didática, fosse sobre criação de periquitos, fosse sobre criação de canários, criação de exóticos, criação de fauna e por aí, e dar a conhecer à criançada a existência deste hobby que é maravilhoso e que não faz mal a ninguém. Muito pelo contrário, este hobby preserva vidas. Ok? E pronto, meus amigos, eu penso que é um bocadinho por aí, quase 1 hora de lives. Agradeço desde mais a todos os que aqui estiveram. Quem ainda não for subscrito no canal, subscreva o canal, meus amigos. Como sabem, é totalmente grátis, é tudo grátis. A inscrição no canal é grátis. O facto de estarem aqui a partilhar ideias e conhecimento é grátis. As promoções que têm é grátis, meus amigos. É como eu já disse há umas lives atrás, eu só não posso deslocar-me fisicamente para ir tratar das vossas aves. Pá, de resto, eu tento fazer tudo aquilo que está ao meu alcance para que não vos passe pela cabeça deixarem de criar, ok? Ora, António Correia, eu acho que os clubes deveriam informar mais os criadores, fazer do tipo aulas para ensinar, principalmente os iniciantes, tanto lá a alimentação como até com veterinários. São os chamados workshops. Por vezes há clubes que fazem, mas depois não mantêm essa cadência. A verdade também seja dita que muitas vezes esses workshops, por vezes, ou por serem mal divulgados, têm pouca presença de pessoas e às vezes quem lá está até é quem já sabe grande parte das coisas que lá são ditas. E se calhar devia de haver aqui um maior dinamismo na forma como partilham este tipo de situações que podem ocorrer junto de quem tem menos experiência, penso eu. KXM, boa tarde, tenho canários com cerca de 20 dias e nota-se um pouco de gordura neles. Tem algum problema? Olá, meu amigo. Boa tarde, obrigado por estar aqui, bem-vindo. Não, tem canários com cerca de 20 dias de vida e nota-se um pouco de gordura neles. Não, amigo, estão em crescimento, estão quase a ficar independentes, mais 12, 15 diazinhos e já estão independentes e o objetivo é esse. Se os passarinhos têm alguma gordura depositada no seu organismo, é sinal que têm bons pais que os estão a alimentar bastante bem. Eles agora já devem estar naquela fase que já começam também a debicar a comida, vendo os pais imitam-nos, portanto não se preocupe com essa situação, amigo. É muito bom, é sinal que estão saudáveis. Cristina, tem que assistir desde o início, sim, para quem não sabe, quem não estiver aqui nas lives, esta live depois passa a ficar como vídeo no canal, portanto quem quiser ver desde o início, quem tenha entrado a meio ou já do fim, depois pode ver o vídeo na íntegra lá no canal, ok? Paulo Palmeiro, eu quando criava até já pensei nisso na altura, ir por aqui nas escolas e divulgar a ornitologia. Também eu, Paulo, eu também já pensei várias vezes, o problema é que eu não consigo ter tempo para tudo, mas estou farto de pensar nisso, principalmente nas escolas, principalmente na escola da minha pequenina, porque eu penso tanto que depois ir a ciclos e liceus, penso que já não vai haver uma grande aceitação, porque os putos já têm a mente formatada e também é uma fase complicada, a fase da puberdade, é difícil fazer com que as crianças, os miúdos e as miúdas adiram a esta situação. Eu penso que é numa fase mais precoce, quando são mais novinhos, em que ainda não estão completamente dependentes, muito dependentes das redes sociais, penso que é isso. Será pré-primárias, primárias, até à 4ª classe, ou seja, até ali à volta dos 10 anos de idade, penso que será o alvo público que deveríamos de fazer isso, mas também já pensei nisso muitas vezes, não consigo é ter tempo para isso. Cristina, Paulo, se puder dizer o que quiser dizer, a razão por que saiu de criar, sem me querer intrometer. Vou dar aqui mais um minuto, Cristina. Se o Paulo Palmeiro quiser responder, tudo muito bem. Se não quiser, vou dar por terminada a live. Já vamos aqui com quase 1 hora, 59 minutos. Agradecer a todos por estarem aqui presentes. Ainda temos aqui 16 amigos aqui presentes na live, mas já excedemos aqui largamente o tempo. Isto eram para ser lives de 20, 30 minutos diárias e já vamos aqui com 1 hora, ok? Então pronto, meus amigos, por hoje é tudo. Fiquem bem, pensem um bocadinho nesta situação, no panorama ornitológico, porque isto tem a ver com nós todos, ok? Portanto, fiquem bem e não se esqueçam, não desistam de criar, pois criar é preservar, ok? Um forte abraço a todos.